Olá, queridos alunos, tudo bem? Nós vamos começar agora um novo conteúdo. Nós vamos voltar para o Brasil do século XVIII. Nós estamos estudando a Europa do século XVIII. Então, neste momento, vamos voltar no Brasil e estudar o Brasil do século XVIII. Como é que estava o Brasil, de que forma funcionava, né, o Brasil nesse período, como é que estava a população, as localidades. Mas antes de começar a falar sobre o Brasil do século XVIII, eu vou só lembrar o último capítulo que nós estudamos no início do ano, que foi o Brasil do século XVII. E vimos que vários agentes no século XVII, como pecuária, jesuítas e até as bandeiras, expandiram o território brasileiro, ocupando novas áreas. As bandeiras, então, serão responsáveis principalmente pela ocupação do território e descoberta de áreas principalmente auríferas, ou seja, com muito ouro, o que vai acender, né, em Portugal uma chama de esperança, um Portugal que estava passando no século XVII por uma crise, principalmente por causa do açúcar, que tinha perdido seu preço internacional numa disputa com o açúcar de beterraba antilhano holandês, e Portugal então estava acabando de sair de um conflito contra a Holanda e necessitava de uma recuperação econômica. Então, a descoberta de ouro trouxe uma certa esperança para Portugal, e o século do ouro, que vai ser 100 anos, de 1701 para mais ou menos, né, até por volta do final do século XVII, 1700, 1800, 1801 já começa um outro processo, né, principalmente com as guerras napoleônicas. Então você tem aqui, vamos voltar aqui, no mapa, no século XVII, vimos que essa área era a área de produção açucareira, vimos do conflito da produção da plantation com a criação de gado, o gado vindo para o sertão e ocupando o sertão. Vimos também a ocupação jesuíta, principalmente nessa região aqui, com as missões e extração das drogas do sertão. E vimos também que na região da capitania de São Vicente, para ser mais exata, de São Paulo, começa um processo de expansão bandeirante, principalmente também para o sertão, à procura de escravos, à procura de quilombos, né? O sertanismo de contrato iriam perseguir e destruir tribos indígenas inimigas, não sujeitas à catequese, né? Principalmente, e também à procura de ouro e prata. Essas bandeiras foram chamadas de bandeiras de prospecção, que procuravam ouro e prata, e ocupando o território, então, do sudeste, centro-oeste, principalmente. Beleza? Então esse mapa está te mostrando a expansão das bandeiras. Olha o tanto de bandeira que saía principalmente dessa região aqui, que era a região dos paulistas. Lembrando que aqui os paulistas, eles eram quase, né, andavam com os nativos, conheciam os caminhos, esse caminho das bandeiras são muito importantes. Hoje são as rodovias de São Paulo, não sei se vocês sabiam disso, por isso tem um nome, né, em homenagem aos líderes bandeirantes. Eles andavam descalço, era um grupo marginalizado que buscavam, né, fama e a chance de ganhar a vida aqui com uma riqueza, descoberta de uma nova riqueza. E como foi descoberto esse ouro? Obviamente, né, os paulistas, né, os grupos, né, que andavam com indígenas, escravos, ao chegar nas áreas, principalmente dos rios, né, leito dos rios, ou encostas de montanhas, que tinham o rio, né, passando, existia um tipo de ouro chamado ouro de aluvião, que era extraído dessa forma aí, com uma bateia. Então o cara molhava, balançava a bateia e encontrava essa imagem aqui principalmente. Olha só, o ouro está aqui e essa parte escura é a terra. Então era chamado ouro de aluvião. Deixa eu abrir mais uma imagem para vocês verem, né, como é que funcionava na época, principalmente. Então você tem aí a extração do ouro, né? Você está vendo, não sei se está pequenininho, né? Vou aumentar um pouquinho a imagem. Essa extração dessa região dos rios, né? Você tem um capataz que vigiava, e obviamente quem fazia isso, quem liderava essa extração, era quem era o descobridor dessa mina, desse leito de rio, ou dessa região que possuía esse ouro de aluvião. Quando os bandeirantes alcançavam, né, encontravam esse ouro, eles faziam um desenho do mapa da localidade e levavam a um órgão do governo que carimbava com selo real, e
permitia, legitimava, dava autorização para essa pessoa, então, extrair o ouro dessa região. Óbvio que teria um investimento muito grande, porque você tinha que ter todo um sistema burocrático de extração do ouro. Tinha que ter escravos, tinha que ter capataz que vigiasse os escravos, tinha que fiscalizar para não ter roubo do ouro, porque o ouro vai virar um fetiche de todo mundo. Você tem as várias sociedades que você tem, que houve a descoberta, corrida do ouro, né? Gold Rush, por exemplo, nos Estados Unidos, cada barbárie, no Brasil também barbáries, em todo local que há uma descoberta de ouro ou anúncio do ouro, parece que os seres humanos perdem, né, a sua identidade, tentando enriquecer de forma rápida, que é o sonho de todo mundo. Nessa imagem aqui, então, vou te mostrando como é que era a região da extração do ouro. Você percebe aqui, né, a modificação do ambiente pelo homem, escravidão negra. Então você percebe, você tem a pessoa que fiscalizava o trabalho dos negros, ouro de aluvião, a bateia e a extração do ouro, todo em torno de uma região das minas. Geralmente o dono da mina construía a sua casa próxima da região. Em Ouro Preto, por exemplo, tem casas construídas em cima da mina, e todo o envolto dessa área descoberta começava então um processo de urbanização. As pessoas mudavam para essa região. Vendas, né? Pessoas que mexiam, profissionais liberais. Então começou todo um movimento de urbanização da região, principalmente do ouro. Você tem, por exemplo, outras imagens. Olha só essa imagem que é próxima, né, daquela ali. Mesma coisa, perceba-se, trabalho negro, extração do ouro. Essa já tem uma roda de engenho, né, um processo todo mecanizado, né? Você tem que uma indústria de extração de ouro. Você tem outra imagem, olha, muito próxima também, essa aqui foi a mesma, né? Deixa eu pegar outra imagem aqui, ó, muito próxima, né, daquela também, extração do ouro, próximo daquela região igual, né? Então você tem todo um sistema para a extração do ouro. E qual vai ser então o primeiro evento que vai marcar principalmente a descoberta do ouro? Um conflito pela disputa das minas. E esse conflito de disputa das minas, principalmente entre portugueses e paulistas, foi chamado então Guerra dos Emboabas, beleza? A Guerra dos Emboabas, ela ocorreu de 1707 a 1709, principalmente porque com a notícia de ouro, muitos portugueses vieram para o Brasil. Esses portugueses foram chamados de emboabas, que é do tupi-guarani, quer dizer forasteiros, ou seja, pessoas que vinham de fora. Ou, segundo alguns outros relatos, a palavra emboaba referia-se a uma ave que tinha o pé emplumado. Como os portugueses usavam botas com plumas, né? Os paulistas, que eram mais brutos no sentido de andar descalço no meio da mata, falavam tupi-guarani, estavam junto com os indígenas, né? Percorriam toda a região da mata, chamavam então os portugueses de ave do pé emplumado. E começou então a disputa pelas minas, principalmente da região de Ouro Preto, onde está Ouro Preto hoje, e Tiradentes, né? Principalmente Tiradentes, onde vai começar esse conflito. Dar-se-á o nome Guerra dos Emboabas, mas são vários eventos que perduram por 2 anos e vários conflitos, né? Conflitos de traição, tem um grande evento chamado Capão da Traição, que os brasileiros, os paulistas, tentaram fazer uma emboscada contra os portugueses. A liderança paulista era do Borba Gato, que era um importante personagem bandeirante do período do século XVII para o século XVIII. Beleza? E a liderança dos portugueses era um cara chamado Nunes, né, que vinha para cá e auxiliou, um cara experiente militarmente que ajudou então os portugueses. A vitória foi dada aos portugueses, principalmente para a intervenção da coroa portuguesa em favor desses portugueses, expulsando então os paulistas desta região do ouro. Então, com a descoberta do ouro, e já dividindo as minas e começando a fazer a extração, Portugal então percebeu que estava tendo muito desvio de ouro da região. Obviamente, é claro que ia acontecer isso, né? Então Portugal começou a arquitetar e planejar uma forma de extrair o máximo de ouro possível, né, da região. E aí, o que vai acontecer? Tentando aumentar a fiscalização, Portugal, então, declara em 1603, olha que interessante, já em 1603,
que tudo que fosse extraído do Brasil, 1/5 pertencesse a Portugal. Daí que até surgiu uma expressão interessante, quinto dos infernos, o quinto dos infernos. Esse imposto foi muito combatido pelos colonos, né, que estavam aqui no Brasil. Em 1702, então, regulamentou-se essa cobrança a partir da criação da Intendência de Minas, que regulava, né, a extração ou não das minas de ouro, o que legitimava a pessoa a fazer. Então tinha todo um governo português, uma fiscalização portuguesa para tentar evitar. Mesmo assim, continuou havendo muito contrabando. E aí vem a cartada final portuguesa, né? Um dos primeiros impostos que vai tentar controlar e evitar o contrabando de ouro, que foi as casas de fundição, beleza? Por volta de 1710. Aqui está 1720, mas é 1710 até 1720. O que eram as casas, né, de fundição? Eram casas, primeiro se proibiu andar com ouro em pó. Era necessário, ao extrair o ouro, você pegar o ouro, as pepitas, né, ou aquele ouro de aluvião quase em pó, levar na casa de fundição, era transformado em barra com selo real e retirado desse momento o quinto português. Assim, Portugal não perderia com contrabando. E ainda havia muito contrabando. A criação das casas de fundição levou uma revolta em Vila Rica, Ouro Preto, contra elas, que foi a revolta de Filipe dos Santos, né? Ele começou a destruir, junto com outros colonos líderes de lavras, né, auríferas, as casas de fundição. E mais, foram criadas também casas de fundição falsificadas, que não eram casas de fundição e surrupiavam o ouro de toda a região. Depois, mais tarde, falaremos um pouquinho sobre como se dava o contrabando nas minas, né? Que era de todas as formas possíveis. Os próprios escravos contrabandeavam o ouro, engolindo o ouro e depois recolhendo o ouro das fezes, colocando no cabelo, no nariz, né? E por aí ia. Ou até as pessoas pegavam o ouro, misturavam com lama e passavam no cavalo ou na égua para poder cruzar e não ser fiscalizado. Posteriormente, lavava a égua e pegava o ouro. Daí a expressão, lavei a égua, né? Surgindo aí também. Então, você tem várias formas de contrabando. E as casas de fundição, então, levou o ódio dos colonos, porque esses não queriam pagar o quinto e achavam que havia muita opressão neste momento. Então, olha só, nós já vimos duas revoltas. A Guerra dos Emboabas e a da Casa de Fundição de Filipe dos Santos, que acontece em 1710 para 1720. Qual que foi a punição dele? Obviamente, a coroa portuguesa não deixaria isso barato, prendeu Filipe dos Santos, e a punição básica da coroa portuguesa, né? Enforcamento e decapitação com o espalhar dos órgãos para poder evitar que outros imitassem, né, o detento e o morto. Beleza. Aqui então está a imagem do ouro quintado, o ouro que entrava nas casas de fundição e eram transformados em barra, com selo real, legitimando assim a pessoa poder andar com ouro na região das minas sem ser preso e condenado. Você tinha também os equipamentos da casa de fundição, que são esses aqui, olha, que iriam quintar o ouro, que moldavam o ouro, beleza? Tá aí os exemplos, então, disso. E mais, e já como falei antes sobre o contrabando, um dos contrabandos mais interessantes, né, para evitar esse quintar o ouro era o Santos do Pau Oco. Então todos utilizavam desse artifício, principalmente padre, pessoas leigas. Como era um período de muita religiosidade, eu vou trazer isso também para vocês depois sobre a sociedade, eles pegavam as imagens, escavavam, né, uma região para esconder o ouro aqui, tampavam e passavam nas procissões para não ter que pagar o imposto. Esse tipo de contrabando era chamado de Santo do Pau Oco. Beleza? Na próxima aula, então, nós vamos trabalhar outras formas de controle da coroa e da sociedade. E aí vamos estudar o que é mais interessante, que é a cultura local. Beleza? Um abraço, até a próxima aula.